Olá minha gente, olá meu povo, graça e paz a todos vocês. É com alegria que estou aqui novamente para trazer uma mensagem de Deus, uma palavra edificante para o seu coração e para a sua vida. E o texto que nós queremos ler nessa noite, para a nossa meditação, se encontra ali no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22, e diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Agora, a partir do versículo 31 e 32, são os dois versículos base da nossa ministração. Eu queria que você prestasse atenção. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Muito bem, amigos e amigas, nós temos aqui um texto muito interessante, porque essa passagem nos mostra o Senhor Jesus, logo após ali o seu batismo, ali no Rio Jordão, porque ele foi batizado ali por João Batista. Logo depois, após o batismo, a palavra diz que o Espírito Santo veio sobre ele como pomba, né? E a partir daquele momento, o Senhor Jesus começou então o seu ministério terreno, né? E ele começou então a realizar muitos milagres, muitos sinais, prodígios e maravilhas. E aqui nesse texto, como você pode perceber, Jesus operou um grande milagre ali na vida de um homem que era cego e mudo. Mas ele era cego e mudo não é porque ele nasceu daquele jeito, mas era em função de um espírito maligno, de um demônio que estava agindo na sua vida. E diz aqui a palavra que Jesus expulsou aquele demônio. E não só esse milagre que Jesus fez, mas ele fez outros milagres também. Ele estava aqui fazendo a obra de Deus, porque a palavra de Deus fala que Jesus andava por toda parte fazendo o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo. E aí, meus irmãos, ali se encontrava os fariseus, que era aquele grupo, aquela classe de pessoas que se achavam melhores do que os outros, né, os religiosos da época. E eles estavam ali apenas para ver se poderia surpreender Jesus em alguma falha. E eles, quando eles viram Jesus fazendo aquelas maravilhas, né, e o povo aplaudindo, diz a palavra que o povo se maravilhou daquele milagre que Jesus realizou, daquele sinal, né, que Jesus realizou. Então, não sei se por inveja ou ciúme, eles fizeram uma acusação muito grave, uma acusação muito séria a Jesus, né? E eles falaram que Jesus estava realizando aqueles sinais, que Jesus estava fazendo aqueles milagres, não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito de Satanás, né? Pelo príncipe dos demônios, o maioral dos demônios, o Beelzebu, que numa linguagem, traduzindo numa linguagem mais simples daquela época, é Baal-zebub, que era um deus pagão daquela época, que significa o Senhor das moscas. Interessante, né, observarmos aqui nesta palavra que foi uma acusação muito grave que eles fizeram ali contra o Senhor Jesus, né, falando que o Senhor Jesus estava realizando tudo aquilo através
do príncipe dos demônios, né, através de Satanás. E o Senhor Jesus então faz aqui uma afirmação, né, no versículo 30, versículo 31 e versículo 32. Jesus fala algo muito importante para nós. Na verdade, aqueles fariseus, eles cometeram um pecado grave, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus aqui no versículo 31, Jesus ele disse: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Aqui nós temos uma notícia boa para nós, porque qualquer pecado pode ser perdoado pelo Senhor. Todo pecado pode ser perdoado. A imoralidade pode ser perdoada, a mentira pode ser perdoada, né? Todos os pecados, a feitiçaria, a idolatria, e podemos incluir todos os pecados da carne, tudo pode ser perdoado, desde quando a pessoa se arrependa, né? A pessoa se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, o Senhor perdoa. Isso que Jesus está falando, todo pecado e blasfêmia serão perdoadas aos homens. O que é a blasfêmia? Blasfêmia é quando você insulta alguém, você ofende alguém, você zomba de alguém. E o próprio Senhor Jesus fala, né, que até se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, se alguém blasfemar contra Jesus, seria perdoado também. Mas o Senhor Jesus diz algo muito sério aqui. Ele diz algo aqui, que se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. O que é então a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que vem a ser a blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitas pessoas perguntam isso. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Mas aqui nós podemos ver claramente, meus amigos e amigas, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando alguém atribui uma obra que Deus está fazendo a Satanás. Ou quando alguém atribui uma obra que é Satanás que está fazendo a Deus. Mas faz isso deliberadamente, faz isso consciente, porque os fariseus, eles tinham consciências, eles sabiam muito bem que Jesus estava realizando aqueles milagres pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, mas mesmo sabendo, o coração deles endureceram, o coração deles eram duros, então eles blasfemaram, né? Eles fizeram essa acusação grave, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Agora hoje também, nós também temos que vigiar, nós temos que ter o cuidado, né? Esta palavra vem para nos alertar, nós temos que ter cuidado para não incorrer nesse mesmo erro, nesse mesmo pecado. Muitas vezes nós gostamos de julgar as ações, o trabalho que é realizado nas igrejas, principalmente pentecostais ou neopentecostais. Nós temos que tomar cuidado, porque o Espírito Santo ele manifesta de muitas formas, de muitas maneiras, e nós temos que ter o cuidado, antes de sair falando que aquilo não é de Deus ou que aquilo é de Satanás, é melhor a gente se calar, não podemos julgar, temos que deixar que Deus julgue, se há alguma coisa errada, se Deus não está naquilo, deixe que Deus julgue aquilo, né? Deixe que o Senhor tome conta, mas nós vamos ficar calados, nós não vamos emitir nenhum juízo de valor. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, quando eu era seminarista, foi um missionário lá na minha cidade, lá em Cianorte, onde eu estudava, né, ali no Seminário Presbiteriano Renovado, isso em 1991, e ali eu vi, esse missionário era lá da Argentina, e ele operou muitos milagres ali, muitos sinais. Eu vi pessoas ali receber obturação de dente, né? Eu vi pessoas receber dente de ouro, eu vi pessoas ir à frente, pessoas gordas, emagrecerem, a calça cair, eles emagrecerem na hora. E depois eu vi muitas pessoas comentando, alguns diziam que aquilo não era de Deus. E eu fiquei calado. Eu não quis emitir nenhum juízo de valor, porque como eu vou julgar, como eu vou dizer uma coisa dessa? Como eu vou falar? Eu não sei. Eu não posso julgar. Eu apenas fiquei calado e aceitei aquilo como se fosse de Deus, no meu coração. Mas eu não emiti nenhum juízo de valor. Mas muitos saíram comentando, né, falando que não era de Deus, que era de Satanás, que era obra da carne e por aí vai. Então, meus amigos, que aquilo era uma farsa. Então nós temos que ter cuidado. Esta palavra vem hoje para nos alertar, a igreja do Senhor Jesus,
Para quando nós vemos uma manifestação do Espírito Santo, um sinal no reino de Deus, do trabalho de Deus, nós não emitirmos juízo de valor, mas deixarmos aquilo para que Deus julgue aquilo, para que aquilo seja julgado pelo Senhor. Veja bem o que os fariseus fizeram, né? Por dureza de coração, por não acreditar, por emitir aquela palavra séria, eles incorreram nesse pecado grave, sem perdão, nem nesse mundo e nem no porvir. Então quero deixar com vocês esta palavra em nome de Jesus. Vamos tomar cuidado com os julgamentos, os juízos que nós emitimos. Que a obra de Deus seja feita, que o Espírito Santo ele está agindo, né? Não da nossa maneira, não do nosso jeito, mas que o Espírito Santo realize a sua obra e que nós apenas estejamos ali contemplando aquela obra e não julgando, porque isso pode ser perigoso. Então, em nome de Jesus, deixo esta palavra com vocês nesta noite para o seu coração em nome de Jesus. Quero estar orando por você, meu amigo, minha amiga, nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça ou no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa completar a obra na sua vida. E se você estiver enfermo ou doente, que o Senhor Jesus possa te levantar. Vou orar para o Senhor te levantar. Pai Santo e Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, através do Espírito Santo, traga, Senhor, a revelação e a direção, meu Pai, a esse coração, meu Pai. Em nome de Jesus, Tu és o Espírito da verdade. Tu és aquele que nos guia em toda a verdade, meu Pai. Nos livra das heresias, meu Pai. Nos livra de fazermos falsos juízos acerca da sua obra. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor levante esta pessoa agora, levante esse homem, esta mulher, meu Pai, que está enfermo, que está doente, que está sobrecarregado, ó meu Deus, que está carregando um fardo, ó meu Deus, na sua cabeça, no seu corpo nesse momento, ó Pai. Que o Senhor tire agora esse fardo espiritual, esse peso espiritual, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor cure essa vida. Levanta agora, meu Pai, essa pessoa que está prostrada, que está desanimada, meu Pai. No nome de Jesus é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.